Alegria estar aqui junto com vocês, vocês que são do Novo Tempo em Cristo, vocês que são colegas, amigos do Face, familiares, conhecidos, pessoas que acompanham a gente de perto e de longe. É uma honra poder estar compartilhando a palavra do Senhor Jesus com vocês e é um privilégio, é uma responsabilidade também, amém? Então, antes de mais nada, eu gostaria de orar com vocês. Se você puder, nesse momento, coloca a mão no seu coração e vamos clamar ao Senhor para que Ele fale conosco por meio dessa palavra, amém? Senhor Jesus, nós clamamos agora, Senhor, para que o Senhor, que já está presente aqui, tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, Senhor, agora por meio da tua palavra. Usa a nossa vida, Senhor, a nossa boca, que saia a palavra que venha do teu trono, Senhor. Que possa alcançar o coração daquele que ouve, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo uma resposta, trazendo uma direção. Nós te convidamos, Senhor, para abençoar cada um que está nos assistindo agora ou nos assistirá depois, porque vai ficar registrado. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ser conosco nesse momento e fala conosco, Senhor. E que caiam por terra os inimigos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Eu tinha uma palavra preparada para trazer e eu falei, amém, eu vou trazer essa palavra. E o Senhor falou no meu coração para falar outra palavra, porque o Senhor sabe da necessidade de nós, amém? De cada um de nós. E a palavra que eu gostaria de falar com os irmãos, eu fiz aqui minhas anotações, tem aqui, tá em Mateus 25, que fala da parábola das 10 virgens, amém? Estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. Muitos de nós estamos em casa, né, aguardando liberar de que tudo volte ao normal. Muitos têm falado que nós não vamos voltar como éramos antes, que quando a gente voltar vai ser uma nova forma de viver. Porque aqueles que ficaram em casa, aqueles que tiveram suas rotinas totalmente mudadas por causa dessa questão, né, do Covid-19, tantas pessoas perdendo seus entes queridos, conhecidos nossos. A gente tem orado pedindo para Deus dar graça, misericórdia, consolar a família daqueles que estão perdendo entes queridos. Na minha família mesmo teve uma com suspeita, né? Conhecidos nossos, pessoas que estão com enfermidades e que a gente sabe que o governo, por mais que ele tenha se esforçado, muitas vezes não consegue atender todo mundo. Por isso, a questão da restrição é importante, né? Estamos aguardando a liberar do governo, né, para que a nossa vida volte ao normal. A gente está no pico agora do vírus, o vírus chegou no seu pico, né? E agora a gente tem que continuar, a gente aguentou até aqui. Então vamos continuar até que ele comece a cair e a gente consiga voltar a nossa vida ao normal, amém? Faça a sua parte, eu estou fazendo a minha, nós estamos aqui organizados, mas a gente tomou os cuidados. Eles chegaram, limparam os seus sapatos, a gente está com álcool em gel, não ficamos nos tocando, né? A gente na igreja tem costume de abraçar e beijar uns aos outros, mas a gente está tomando os nossos cuidados. E você em casa também continue tomando seus cuidados, amém? Porque somos igreja de Jesus, nós somos também cidadãos dessa terra. Nós também participamos de tudo que acontece aqui. A gente não fica alheio ao que está acontecendo no mundo. Muitos acham que a gente, pelo fato de ser cristão ou por ter uma fé, como se a gente fosse lunático. A gente escuta coisas por aí. A gente vê coisas assim na internet sendo postadas como que, porque é crente e não acredita em nada. Nós cremos no Senhor, mas nós também buscamos a prudência, né, no nosso dia a dia. Amém? A palavra de Deus diz para a gente ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente, espertos. Amém? Então vamos lá para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz na parábola das 10 virgens em Mateus 25. Está escrito assim, vou ler para você, se você puder acompanhar, ou então depois você medita na sua casa. Amém?
Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, para a festa, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram-se as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Essa é a palavra do Senhor, falando das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, e uma palavra tão apropriada para o tempo que vivemos, porque nós vemos os sinais, né, nos céus e na terra, de que a volta de Jesus se aproxima. Vemos os sinais todos os dias. E essa parábola o Senhor Jesus contou para os seus discípulos, falando sobre ser prudente. Quando o Senhor Jesus ele conta essa parábola, ele conta várias outras parábolas, ele estava ensinando e exortando aqueles que lhe seguem a serem prudentes. Então, o que podemos aprender? Que a gente começa a observar o tempo, a gente começa a observar os sinais e a gente percebe que ele está chegando. As noivas, as 10 noivas, elas sabiam que o noivo ia chegar. Só que das 10, 5 eram nécias. 5 não estavam preparadas para quando ele chegar. Elas talvez pensaram: eu não sei que hora que ele vai chegar, ele não vai chegar de madrugada, amanhã eu dou um jeito, amanhã eu compro o azeite para minha lâmpada, amanhã eu dou um jeito. Elas pensaram, deixaram para amanhã. No nosso mundo assim corporativo, de trabalho, a gente usa muito o termo procrastinar, é deixar para depois, aquilo que era para você fazer hoje, deixou para amanhã. Só que o amanhã a gente não sabe, não é verdade? E o que eu aprendo com essa palavra? Eu falei, o Senhor falou no meu coração, compartilha essa palavra com o povo. E eu comecei a buscar aqui o significado do que é nécia, né? Nécia significa, olha só, gente, que não possui conhecimento, ignorante, sem capacidade, sem sentido ou sem coerência. Então, as 5 noivas, as 5 virgens, elas eram nécias, elas não possuíam conhecimento. A palavra prudente significa cauteloso, sensato, ajuizado, que costuma se precaver, que se prepara antecipadamente. Então significa que 5 daquelas mulheres, elas não conheciam o noivo. Elas não sabiam como que era a vida dele. Elas não tinham noção se ele podia chegar de surpresa, se ele ia chegar de manhã, se ele era um homem que chegava de modo assim, vou fazer uma surpresa para minha noiva, sabe? Elas não conheciam a ele. Por isso que elas não se importavam. Aí ainda fala, né? Sem conhecimento. Então elas eram nécias. Elas confiaram apenas nelas mesmas, né? E as prudentes, quem eram as prudentes? Aquelas que buscavam conhecer o noivo. Elas buscaram conhecer quem era o noivo, informações dele. Então, certamente ela sabia que ele agia de modo de fazer uma surpresa, de chegar na hora que ninguém sabia. Então, por causa disso, ao conhecer o noivo, elas se prepararam. Então, eu entendo na palavra de Deus que o Senhor nos exorta aqui, em amor, a conhecer o noivo. Então nós acreditamos, nós
acreditamos que Jesus, ele veio à Terra, ele morreu por nós, enviado de Deus para morrer por nós, para nos salvar de uma vida de perdição, de uma vida sem ele. E que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele vai voltar. Ele deixou essa mensagem para nós, que ele vai voltar. Então, nós, enquanto esperamos a sua volta, nós falamos Maranata, que significa ora vem, Senhor. Ele deixou instruções, aprendemos com o apóstolo Paulo, e a ceia, né? Quando ele fala ali em Coríntios sobre a ceia, o próprio Senhor Jesus nos instituiu a ceia, que ele fala, fazei em memória de mim, né? Até que eu venha. Por isso que nós da igreja nos reunimos, né, de tempo em tempo, juntos, e tomamos a ceia, que é o seu corpo, o pão e o sangue, né, o cálice. Nós fazemos isso em memória dele, até que ele venha. Por que nós fazemos isso? Porque nós aprendemos dele isso. Então nós estamos numa busca contínua de conhecer o Senhor, né? A palavra fala, nos exorta, né, conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Então, quando a gente continua nessa busca constante, nós conhecemos o nosso amado que virá nos buscar, não é verdade? Continuando aqui, a palavra fala que elas encheram as suas lâmpadas de azeite. Então, elas sabiam que a noite não era, naquele tempo, não é como no nosso tempo. Vocês me falam qualquer coisa, manda mensagem se não tiver tudo bem, tá bom, pessoal? Eu tô vendo aqui o pessoal tá online, mas se não tiver, ok, vocês vão me avisando, tá bom? O som, qualquer coisa. E então, nós sabemos que nos tempos antigos não tinha energia elétrica como a nossa luz aqui. Elas tinham que ligar as lamparinas, né? E elas usavam azeite. Então, as noivas que sabiam que ele poderia chegar de surpresa à noite, elas já se prepararam. O que elas fizeram? Elas falaram, eu vou pegar um azeite extra, porque qualquer coisa eu já tenho azeite se ele chegar de noite. Então, e o que significa o azeite na palavra de Deus? Representa a unção, a capacitação do Espírito Santo para a gente viver a vida de Deus nessa terra, para a gente executar as coisas que o Senhor traz para nós no dia a dia. Nós, quando recebemos Jesus no nosso coração, nós recebemos seu Espírito que habita em nosso coração, mas nós buscamos continuamente a presença do Senhor e nós recebemos essa unção, que é nada mais, nada menos, nada mais do que a sua capacitação para fazer, para ter coragem até, como eu estou aqui falando com vocês, é a capacitação de Deus, né? Para cantar um louvor, para ir orar por alguém, para pregar o evangelho, para se reunir com a sua família aí na sua casa e também orar junto, porque muitas vezes a gente na nossa força não consegue, mas quando nós temos esta unção sobre nós, o Senhor nos capacita, amém? Então elas buscaram essa unção, esse azeite para as suas lâmpadas. E isso me fez lembrar, o Senhor me fez lembrar, diz a sua palavra, que ele falava assim, vós sois a luz do mundo. O Senhor falou, vós sois a luz do mundo. Então elas tinham suas lâmpadas com azeite para brilhar. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. E o Senhor Jesus, ele fala para os seus discípulos, para aqueles que ouviam na época que eles estavam falando, que a gente não pode esconder a lâmpada debaixo da cama. Onde que a lâmpada fica? No alto da casa, para poder iluminar a todos. Então Deus chama os seus discípulos, os seus seguidores de luz no mundo. Então as prudentes, elas tinham isso, elas eram a luz naquele momento. E a palavra fala, né? E o Senhor fala, né? Novamente, nós somos a luz do mundo. E o que me faz entender que à medida que nós temos esse relacionamento com o Senhor, o Senhor, Deus é luz. A palavra de Deus diz que Ele é luz e nele não há treva alguma. À medida que nós nos expomos ao Senhor, a essa luz reflete em nós e brilha sobre nós. E nós vamos viver a nossa vida aqui em família, na nossa casa, na sociedade, no nosso trabalho. Nós vamos brilhar a nossa luz.
Porque essa luz, quem é a nossa fonte de luz? É o Senhor. Então, à medida que nós temos o conhecimento do Senhor, nós brilhamos. Amém? Continuamos. Por que eu tô falando isso? Porque eu fiz uma pergunta pro Senhor. Senhor, se elas eram... Tinha 5 nécias e 5 prudentes, o que eu faço para não ser uma nécia? O que eu faço para não ser imprudente, Senhor? O que eu faço para te esperar de uma forma que eu não perca a sua volta, para que eu não fique, né? Vocês lembram daquele filme Deixados para Trás? Eu até convido vocês que estão em casa, se puderem até assistam. Eu lembrei agora desse filme, que é toda uma saga, né, de pessoas, tem um arrebatamento e pessoas ficam, né? E nós estamos com isso em mente. Jesus está voltando. E como que eu vou fazer, né, para que eu não seja uma nécia, para que eu não fique, né? Aí vem aqui, ela fala que elas buscaram azeite para deixar suas lâmpadas acesas. Então o Senhor diz, né, no Salmo 119, versículo 5: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então, à medida que nós conhecemos o Senhor, à medida que nós buscamos a sua palavra, nós nos enchemos de luz. Então, a sua palavra é lâmpada para nós. A sua palavra é direção para a nossa vida. E à medida que a gente fica com essa palavra, e a gente deixa essa palavra fazer parte da nossa vida, o Senhor ilumina a nossa vida, as áreas escuras, como Eduardo cantou, né? Traz luz para as sombras. É exatamente isso, o Senhor traz luz para as nossas sombras. E Ele começa a brilhar em nós, amém? Então essa palavra é um incentivo para você, meu irmão, minha irmã, para nós, para nossa família. Essa palavra é um incentivo para que a gente busque ser prudente, para que a gente busque estar apercebido dos dias, dos sinais. Mas a gente vai ficar escondido embaixo da cama? Não, nós vamos continuar nos lugares que o Senhor nos colocou para iluminar. Como que nós esperamos o Senhor Jesus voltar? Sendo luz. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva amada, que está brilhando, que está perto dele, que conhece a Ele. E eu queria compartilhar um pouco mais. A palavra de Deus diz assim, em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5 em diante, lerei para vocês. Ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós entendemos aqui que o noivo está voltando. E como é que ele aguarda buscar a sua noiva, a sua igreja? Brilhando, com comunhão com ele, não vivendo em trevas. O Senhor nos exorta a vivermos na luz, porque a luz, ela expõe aquilo que é de vergonhoso para nós. Então muitas vezes a gente não quer se expor. Então eu te convido, é um convite do Senhor, se exponha. A palavra fala, se dissermos que temos comunhão com a luz, mas vivemos em trevas, nós somos mentirosos. Então o Senhor nos chama para viver a vida de verdade. E como que nós conseguimos isso? Quando nós buscamos a palavra de Deus, que diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus, quando a gente lê, que é como se fosse um espelho, que a gente olha a palavra e nós vemos aquilo que nós precisamos melhorar. E a palavra ainda diz, se porém andarmos na luz, então andar na luz significa que é contínuo, é andar, é continuamente. Andarmos na luz, como Ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros. E esse tempo que aconteceu isso, a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse tempo que muitos estão em suas casas, sem sair para lugar nenhum, é o tempo de comunhão com a sua família, é o tempo de comunhão uns com os outros. Porque a palavra fala, se nós não temos comunhão, é mentira que estamos na luz. Porque nós recebemos a luz de Deus. E o Senhor quer que nós brilhemos para aqueles que estão perto de nós. O Senhor deseja que nós possamos ser luz uns para os outros. Uns para os outros. Às vezes o nosso irmão está perto de nós, às vezes alguém está perto de nós, precisando da nossa luz. Não seja mais um a apontar o dedo. Não seja mais um a torcer contra. Não seja mais um a falar, esse governo não faz nada, eu não estou apoiando o governo. Eu digo, fale coisas positivas, fala coisas do bem. Se você não sabe nada o que falar, fique quieto. É isso. Se não tem nada de bom para falar, fique quieto. Mas a nossa boca, ela não pode ser uma boca que jorra bênção e maldição. Então, qual que é o nosso posicionamento? É abençoar. É abençoar. É dizer, vai dar certo em nome de Jesus. Esse tempo vai passar e nós vamos voltar e vai dar tudo certo. A gente vai ajudar uns aos outros que ficaram em dificuldades. Pessoas vão conseguir arrumar emprego novamente e não haverá sobre nós calamidade, porque nós vamos nos ajudar uns aos outros. Porque a lição que nós estamos aprendendo nesses dias é: precisamos nos ajudar uns aos outros. E Jesus vai vir buscar a igreja, não a igreja da placa, não a igreja da placa, mas a igreja dele. Eu tenho ouvido esses dias a igreja dentro da igreja, o organismo vivo, a igreja que serve ao Jesus de fato. E como que nós servimos ao Senhor? Nós adoramos ao Senhor, nós buscamos o Senhor a sua face e nós amamos os nossos irmãos, nós abençoamos aqueles que nos perseguem e nós ajudamos a quem está diante de nós, que nós vemos que precisa de ajuda. As noivas prudentes, elas conheciam o noivo, elas conheciam aquilo que era dele, e nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele ama as pessoas. Não é verdade? Senhor Jesus me ama. Senhor Jesus te ama. E Ele não quer que a gente viva brigado. Ele não quer que a gente viva separado por ideologias que vão passar, por militâncias que vão passar. Muitas pessoas me perguntam, por que você está na igreja? A igreja, ela prega tanta coisa que é contra o que é de bom senso. Eu falo assim, eu não estou com uma bandeira de militância. Eu tô com a palavra de Deus, eu tô com o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo e que me salvou e que me restaurou, que me tirou das trevas, que me tirou de depressão, que me tirou de uma tristeza sem fim e que trouxe luz nas minhas trevas. É esse Deus que eu estou servindo. É esse Deus que eu estou servindo. Amém? Então, irmãos e irmãs, eu quero exortar em amor. Que a palavra exortar, na verdade, é animar. Não é bater, não. Como diz, dá cajado. Não, exortar é levantar para cima. Vamos juntos, como igreja, conhecer o noivo e vivermos apegados a essa palavra e sermos luz nas trevas das pessoas que estão perto da gente, que precisam de nós.